Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nessa noite vamos meditar em João, capítulo 8, para a glória do nome do Senhor Jesus. Noite especial, noite de comunhão, noite de celebração, noite de gratidão ao Senhor. Oremos ao Senhor. Pai querido, Deus maravilhoso, neste momento tão especial, maravilhoso, Pai querido. Senhor, que não seja o homem a falar, mas o Teu Espírito Santo a falar através do homem, e com a Tua palavra ministrada, que haja um entendimento, conhecimento da Tua palavra, revelação em cada coração, Pai, que cremos, Papai, em nome do Teu Filho amado Jesus. Pai, que a Tua palavra diz, Pai, que o homem só volta ao conhecimento da Tua palavra, o entendimento, Senhor. Mas pedimos pelo poder do nome de Jesus, todo impedimento espiritual, carnal, seja onde for, Pai, seja colocado por terra, mas que haja, Pai, derramar do Teu Espírito Santo, o entendimento e o conhecimento do Senhor nessa noite, que haja cura, milagres, transformação e o conhecimento do Senhor e a salvação para a glória do Teu nome, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. João 8 nos diz assim a palavra do Senhor. Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele, sentou-se e o ensinava. Os escribas, fariseus, trouxeram uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disse-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Na lei nos mandou Moisés que estáis sejam apedrejados. Tu, pois, dizes. Eles diziam eles, tentando para que tivesse de que a acusar. Mas os inclinando, escrevia no dedo na terra. E como insistissem, perguntou e endireitou-se e disse-lhe: Aquele de vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tomou, inclinou-se, escrevia na terra. Quando ouviram, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Rejeitou Jesus e, não vendo ninguém, mais do que a mulher disse: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ele disse: Ninguém, Senhor. Disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vais e não peques mais. Palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos mostra uma passagem muito conhecida, a palavra de Deus. Mas nessa noite, eu quero falar um pouquinho antes, no versículo 7, onde algo aconteceu de interessante, quando Jesus estava ensinando no templo no dia anterior, ensinava ali as pessoas e os fariseus, né? Os líderes religiosos, o religioso que conhece tudo, sabe tudo. Tem muito que conhece todo mundo, né? Tem gente que conhece Deus, sabe que Deus é exclusivo dele, a religião dele é isso, aquilo, outro, sabe tudo. E muitas vezes a arrogância, a soberba acaba enganando o coração do homem, ou tomar posse de Deus achando que é exclusivo. Mas às vezes nós temos que aprender, que a palavra do Senhor está aqui com um manual de vida, para nós entendermos algo importante do amor de Deus. Deus ama todos os homens, quer que seja conhecimento. Mas o grande problema do homem é o achômetro. O grande problema do homem é julgar as pessoas sem muitas vezes ter o conhecimento, ou sem mesmo conhecer quem é Deus, o amor de Deus, e não tem a revelação, porque a Bíblia diz que a verdade, né? Conhecer a verdade te libertará. Em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas que o Senhor nos cede toda a verdade através do Espírito Santo. E recebe quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. E o versículo 7 diz assim, versículo 45, né? Os servidores foram ter que consultar os sacerdotes, fariseus e perguntaram: Por que não os trouxestes? Porque eles mandaram buscar Jesus. Respondeu os servidores: Nunca homem algum falou assim como este homem. Responderam, pois, os fariseus: Também vos foste enganados? Creu nele, porventura, algum dos principais dos fariseus? Mas essa multidão que não sabe a lei é maldita. Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhe: Porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento que faz? Respondeu e disse-lhes: És tu também da Galileia? Examine e verás se da Galileia nenhuma profeta surgiu, e cada um foi para a sua casa. Nós vemos aqui situações que nós lemos. A mulher foi pega no adultério. Nós vemos os homens que foram buscar a Jesus a mando dos sacerdotes, dos fariseus, que estavam ali meio revoltados, afinal de contas algo novo aconteceu. Alguém estava falando de Deus de uma forma diferente. Alguém estava falando do reino de Deus
E as pessoas sentiam a presença do Espírito Santo de Deus. Algo diferente estava acontecendo, tanto é que os soldados foram com uma ordem para buscá-lo, e quando chegaram lá, olharam, não tiveram coragem de tocar, e diz: nunca nós vimos alguém falar de Deus, ou alguém falar da forma deste homem. Mas mesmo assim, as pessoas não param para se render. Às vezes nós estamos vendo situação na nossa vida, nós não paramos para se render diante de Deus. Nós queremos muitas vezes trazer rótulos, principalmente se nós não gostarmos da aparência, da embalagem. Se a embalagem não for do jeito que eu quero, da forma que eu quero, da estética que eu quero, do jeito que eu quero, não é Deus falando. Se não tiver um ritual, se não tiver uma roupa, se não tiver uma postura, se não tiver, isso não é Deus, é lei, uma lei que Deus tem que agir assim. E quem disse que Deus age da forma que o homem quer? O Senhor age da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer, e mostra o amor. Na verdade é que o Senhor quer que os homens cheguem ao conhecimento de Deus através de Jesus. E Jesus nada mais é do que amor. Ele veio simplesmente pagar o preço pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, e verdadeiramente para nós nos tornarmos filhos de Deus novamente, e poder receber essa paz, esse gozo que estava sobre Jesus, essa alegria de falar do reino de Deus, as pessoas sentirem algo diferente em nossas vidas, através da palavra de Deus. Só que muitas vezes nós fechamos o coração, endurecemos o coração, como aqueles sacerdotes estavam ali agora, com o coração endurecido, já não enxergavam. Os fariseus tanto ler, tanto escrever, tanto fazer, tanto colocar lei, tanto julgar, tanto medir, que esqueceram realmente de ouvir o que Deus estava falando. E nós vemos aqui que eles até julgaram e diz: olha, essa multidão sabe alguma coisa? Se o povo não conhece a lei, tudo maldito. Se não conhece a lei, não guarda os mandamentos, não guarda isso, não guarda aquilo, tudo maldito. Mas quem diz? Como podemos julgar ou condenar alguém? Antes. E o próprio Nicodemos foi ter com Jesus, óbvio, diz a palavra que ele foi oculto à noite, e o Senhor conheceu Jesus e viu. Ele diz e questionou os líderes: como vocês, a nossa lei, dá o direito de alguém julgar alguém, sem saber o que ele fez? Tem como acusar alguém sem ter realmente algo concreto, algo para dizer, algo para falar, ou simplesmente você não gostou da aparência? E eles continuaram a dizer: mas veio algum profeta da Galileia? Veio alguma coisa de Nazaré? Veio alguma coisa de lá? Lá naquela região não tem nada, lá não sobra nada, lá é uma região de pobre, uma região esquecida, uma região abandonada, charada de Comanai. Aí que está o grande engano. Deus escolhe aqueles que não são para confundir aqueles que acham que são. E o Senhor está nos mostrando nos dias de hoje que nós vamos ter que viver verdadeiramente uma fé real, uma fé verdadeira. E na sequência ele já traz para nós onde as pessoas queriam provar Jesus como ele agiria. Aquela mulher pega o adultério, se ele ia transgredir a lei, se ele ia dizer algo com relação ao próprio mandamento, que quando fosse pego em pecado, devia ser apredejada e morta aquela mulher. Mas interessante que também só levaram a mulher, não levaram os homens. Que injustiça. Nosso Deus quer que nós andemos em justiça, em verdade e em amor. Não julgar, meu amado, a aparência, se está de terno, se está de gravata, se está bem vestido ou mal cheiroso, se veio do Alphaville ou se veio de uma comunidade, não importa, se veio de situações, quem é a pessoa, se é culto, se é doutor ou se não é doutor, é entender se realmente tem um coração cheio do Espírito Santo e está disposto realmente a caminhar com Jesus e deixar Jesus usar. Aqueles sacerdotes já não tinham mais, os fariseus também não tinham mais, e hoje há milhares e milhares de pessoas que dizem cristã, mas também já não tem mais, porque já não andam mais com o Espírito de Deus, porque o Senhor mostra claramente que aquele que anda com o Senhor, ele não pode mais julgar, ele não pode precipitar o mal, um pensamento de atitude, ou julgar ou condenar alguém pela aparência, ou pela atitude, ou pelo momento que a pessoa está vivendo, um momento talvez de luta, um momento de aflição, um momento de desespero, que muitas vezes nós não entendemos, mas aqueles homens usaram até aquela mulher, aquele momento das pessoas que precisavam realmente ser alimentadas, para não perder o seu poder, e tentando minar, e é assim que o mundo hoje tenta, apagar a luz, porque Satanás não tem problema com o mundo, com quem anda em trevas, quem que anda pensando no mundo, se prostituindo nas suas idolatrias, nos seus deuses, na sua arrogância, na sua soberba, na sua lei,
ou nas suas letras, que muitos dão enfado da carne, ele não tem problema. O problema dele é aquele que se rende e diz: Senhor, eis-me aqui. E abre a boca e deixa o Espírito Santo de Deus falar. E que realmente tem intimidade com o Senhor. Como Jesus tinha intimidade com o Pai. Porque no momento que sentaram prendê-lo, ele foi até o Monte da Oliveira orar, orou e voltou novamente no mesmo lugar para ensinar. Ele foi novamente ensinar onde ele estava ensinando. E aquela mulher chegou. Para muitos, uma adúltera, digna de morte. Para Jesus, uma mulher que precisava simplesmente da misericórdia e do perdão e do amor de Deus. Porque ninguém perguntou qual a situação do que ela estava se adulterando. Foi pegar adultério? Perfeita. Por que será? Mas o Senhor mostrou algo muito importante, que às vezes nós temos que ouvir mais e falar menos. E quando falar, não é para continuar uma discussão, não é para você supor, não é para dizer mais nem menos, não é para julgar a história da pessoa ou analisar o que aconteceu, deixou de acontecer, o que a pessoa está vivendo. É você olhar a luz da palavra de Deus. E a palavra de Deus mostra bem claro, o próprio Jesus mostrou para aqueles homens que estavam tentando pegar Jesus no pecado, no engano, óbvio, seduzido pelo inferno, por Satanás, com certeza, manipulando aquelas pessoas, aqueles líderes, aqueles homens que estavam ali. E o Senhor Jesus disse para eles claramente uma coisa simples: pois bem, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então comece a analisar, antes de atirarmos pedra. Ou são pedras, pastor? Palavras são pedras. Não só palavras são pedras, como são semente. Não só semente, como também fala que o coração está cheio. Não adianta você dizer que já perdoou e o coração continua falando mal das pessoas. Seu coração diz que você é ganancioso, mas fala só de dinheiro. Você diz que não é adúltero, mas só fala de sexo. Você diz que é isso e fala de muitas coisas. Só coisas do mundo, só ilusão. A boca fala, o coração está cheio. Ou cheio de orgulho, cheio de medo, cheio de ansiedades. Eu quero dizer que é necessário que nós venhamos entregar o nosso coração e aceitar verdadeiramente o perdão de Deus. Por quê, pastor? Porque quando todo mundo foi embora, os acusadores saíram, e a verdade é, Satanás nos acusa, mas quando nós clamamos o sangue de Jesus, pedimos perdão, a Bíblia diz que nenhuma condenação há. Quem está em quem? Em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus? Você pode eventualmente errar. A tua carne pode eventualmente falhar, porque o Jesus diz bem claro isso, que nós temos um corpo carnal que ama o mundo, e se você alimentar a carne, você vai desagradar a Deus. Se você andar em espírito, você vai desagradar a carne, mas não dá para agradar os dois ao mesmo tempo. Por isso, para agradar a Deus é necessário que mortifique a tua carne, comece a guardar verdadeiramente a tua boca, e as tuas atitudes sejam atitudes realmente dignas da palavra de Deus, e aceitar, porque tem pessoas que não aceitam o perdão. Elas até liberam o perdão, mas elas não se perdoam a si próprias. Tem pessoas que não aceitam a situação que está, porque continuam vivendo no passado, querendo uma indenização pelo sofrimento, pelas lutas, ou porque fez que é algo. Meu amado, nós temos que ser gratos por hoje sermos convidados a participar da Santa Ceia do Senhor, em memória do sacrifício de Jesus. Fomos parte e fomos alcançados pela misericórdia, pelo amor de Deus, e queremos da mesma forma transmitir a essas pessoas esse amor, essa misericórdia, verdadeiramente o amor, sem cobrança, sem condenação, sem exigência, sem nada pesado, porque Jesus não colocou nada pesado. Só tem uma condição, e nós esquecemos essa condição. Quando aquela mulher viu e Jesus perguntou: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Jesus também foi um pouco sarcástico, dizendo: ué, não tinha uma multidão te condenando? Mas cadê? Não tinha as pessoas? Onde eles foram? Ninguém tirou nem uma pedrinha em você, nem um grão de areia? E ela disse: ninguém, Senhor. Disse Jesus: nem eu também te condeno. Vai, o quê? Não peques mais. Porque o pecado gera morte, irmão. Tem famílias que estão sofrendo, gemendo, não é culpa do diabo, é culpa própria das pessoas que não conhecem a Deus. Porque se conhecessem a Deus da forma correta, ou a própria palavra de Deus, saberia
que tudo é criado pela palavra, tudo é criado pela atitude do coração. Passamos algumas lutas para a glória de Deus, verdade, mas a verdade é que é uma colheita daquilo que nós plantamos, daquilo que nós negligenciamos, daquilo que nós não fizemos. Talvez vemos uma vida honesta, nunca erramos, nunca adulterou, nunca roubou, nunca pecou, nunca bebeu, não é o meu caso, né? Muito deve, muito ama. Mas o que conhece é o amor de Deus, porque muitas vezes dentro da sua casa o orgulho, o sofrimento se torna orgulhoso, soberbo, arrogante, julgando, né, todo mundo, egoísta, muitas vezes um feitor, tem até a aparência de bom, mas o coração e a boca não param, as atitudes são difíceis, não ajuda, não coopera, muitas vezes não consegue fazer uma coisa sincera. Por isso nós temos que aprender a ser sincero diante de Deus e caminhar realmente no amor de Deus. Cristão, meu amado, eu tenho que aprender, porque a maneira que você medir, julgar, você vai ser julgado. E você não pode ser parcial, seja com o pai, com a mãe, com o filho, amar uma coisa, aceitar, defender e caminhar e ajudar aquilo que Deus já falou para parar de ajudar, depois manar. Para você tirar a tua mão, para Deus colocar a mão, deixa Deus consertar, porque planta colhe, irmão. Planta colhe. Se você planta espinho, vai pelo espinho. Por que você vai entrar no espinho? Fique por lá de fora para tirar os espinhos e mostrar que existe algo melhor. Quando você plantar o amor, a fé real, Deus vai te sarar, vai curar, vai consolar e vai te ajudar a caminhar. Mas o problema é, está disposto? Ou tal como aquele sacerdote, aqueles fariseus que endureceram o coração, eu conheço Deus, eu sempre orei assim, eu conheço a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, eu jejuo, subo um monte, desço um monte, eu guardo as leis, o Deus é da minha família, eu conheço, tenho uma tradição familiar. Meu amado, para você aí, meu amigo, joga no lixo. Religião, meu amado, você pode ficar revoltado, pastor, falando que a religião não serve para nada. Jesus não é religião, Jesus é um relacionamento pessoal. Deus é uma família, porque o próprio Jesus disse, quando ele pagou o preço, meu pai, vosso pai, meu Deus, vosso Deus. Então como você relaciona com Deus? Como um religioso? Como um sócio de um clube? Sócio da tua igreja, que só a tua igreja vai levar você para o céu? Ou se relaciona com uma família que tem muitos irmãos e muitos parentes, mas tudo no final será uma só, a igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro, que é guiada pelo Espírito de Deus, não pelo homem, mas que faz a vontade de Deus, que sofre o dano, que se cala dentro das humilhações, que não precisa dar resposta para os homens, para os fariseus, para quem quer que seja, a não ser uma resposta de amor e misericórdia e esperar no momento certo, caso você queira morar no céu. Caso contrário, não, porque você pode pregar, você pode falar, você pode guardar a lei, você pode subir, você pode dizer, você pode profetizar, você pode fazer o que você quiser, mas se você não se lavar no sangue do Cordeiro e não participar realmente da comunhão, por gratidão a Deus, e julgar a si próprio, pedir perdão ao Senhor dos seus pecados, se lavar todos os dias, porque todos os dias nós erramos e falhamos, temos que pedir perdão e se arrepender, até o momento que nós não vamos praticar mais os atos de injustiça, não vamos aceitar mais condenação, nos traumas de infância, perdoar aqueles que nos abusaram, aqueles que nos abandonaram, aqueles que nos usaram, aqueles que nos enganaram, aqueles que atiraram pedras de todos os lados, e continuam nos condenando ainda, porque as pessoas expert procurar um culpado, não é? Culpado é a esposa, culpado é o filho, culpado é o marido, culpado é todo mundo, culpado é que às vezes o orgulho não nos deixa pedir perdão, liberar perdão, mas principalmente abrir o coração e falar com Deus o que está doendo, porque nós sabemos o que temos que fazer, e às vezes nós não queremos fazer, que é perdoar, que é orar, esperar com paciência no Senhor. Mas a verdade é que Jesus também na sua sequência, logo na sequência, né, a situação daquela mulher que ele diz, vai, não peques mais, foi perdoada, o amor foi manifesto, ela não perguntou por que ela adulterou, com quem ela adulterou, o que ela fez, como fez, por que fez, ou deixou de fez, simplesmente perdoou. Vai lá, cesse com isso, para com isso. E Jesus diz o seguinte, versículo 12, do 8, 12, falou, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Você quer a luz da vida, irmão? Segue Jesus. Tem muitos, meu amado, que estão em trevas, que é a luz do mundo, irmão. Jesus, meu amado, se você segui-lo, a palavra dele, o amor dele, andar como ele andou, Jesus não abriu mão de tudo. Jesus, meu amado, simplesmente fez a vontade do Pai.
falou do reino de Deus, manifestou o seu amor, mostrou a sua misericórdia, veio mostrar a misericórdia de Deus, como Deus nos ama, que enviou o seu Filho amado, que gerou o seu Filho, gerou um Filho. O Filho se fez homem para vir na terra ser humilhado, desprezado, traído, enganado e morto, e se entregou para ser morto. Vamos corrigir, ele se entregou, porque ninguém tinha autoridade para matar. Ele se entregou por amor a nós, não julgou, não condenou, não murmurou, não reclamou quando tiraram, pegaram o que era dele, e nós reclamamos pelo nosso espaço, reclamamos, pelo nosso espaço em casa, brigamos por algumas coisas tão mesquinhas, brigamos por situações, condenamos pessoas, tantas coisas, e não vamos levar nada dessa terra. Podemos ajudar e não ajudamos, podemos fazer, não fazemos por birra, porque não merece ser ajudado. Quem disse que não merece? Perguntou para o Espírito Santo de Deus se deve? Óbvio que a Bíblia diz que tem uns que não devem orar, a gente não ora mais. Tem uns que não devem pregar mais, não falar mais, que Deus não manda falar, então não manda falar. Quando ele manda abrir a boca, a gente abre a boca para falar. E às vezes quando a gente fala, dói mais, porque as pessoas querem nos matar mesmo, porque a luz incomoda as trevas. Mas você quer andar em luz, irmão? Não tem como você agradar o mundo e ganhar o mundo todo e agradar a Deus. Ou você entrega a tua vida no altar de Deus e confia em Deus, que Ele vai te exaltar e dar vitória ao tempo oportuno, ou você vai andar em trevas e vai correr um grande risco de achar que serviu a Deus, e vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com os sacerdotes e fariseus. O que aconteceu com eles, pastor? Vou dizer para você o que Jesus falou. Vou continuar lendo para ver o que Jesus falou para eles. Você quer andar em luz? Ande na palavra de Deus. Pede para o Espírito Santo revelar a palavra para você. Quer Deus falar? Abra a Bíblia e peça em nome de Jesus. Então você vai ter entendimento e compreender a palavra do Senhor. Não é necessário que ninguém te ensine, porque o mesmo Espírito estava sobre Jesus, está sobre nós hoje. Aquele que creu e aceitou Jesus como Salvador. Se não aceitou Jesus, irmão, como Senhor e Salvador, como Filho de Deus, você vai viver no engano. Você acha que ele é um grande profeta? Você acha que ele foi um grande homem? Você acha tantas teologias, joga tudo no lixo, irmão. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através do Senhor Jesus. E ele disse também que ele é luz e vida. Se você não quiser andar na luz, lâmpada dos meus pés, tua palavra, luz para o caminho, é a palavra do Senhor. Ele mesmo disse. Ele diz: disseram, pois, fariseus, tu testifica de ti mesmo, teu testemunho não é verdadeiro, isso você é um mentiroso. Meu amado, teus homens são corajosos, os teólogos, os religiosos, os sacerdotes, os fariseus são corajosos, chamando Jesus de mentiroso, chamando que o testemunho dele era falso. Quantas vezes, meu amado, Jesus usa você para pregar, falar a verdade, o Senhor te chamou, te rotulou você de tudo quanto é nome, porque afinal de contas você é o único que tem encontro na multidão. Lembra que um rei teve muitos profetas que profetizaram: vai para a batalha. Todo mundo achou que a batalha vai, um disse não vai, e aquele que disse que não foi apanhou, e o único que estava com a verdade foi aquele que disse que não vai. E às vezes nós estamos vivendo uma mentira. Toma cuidado. O Espírito Santo fala no teu coração. Ouça a voz do Espírito no teu coração, não é na alma, não é no ouvido, não. A voz doce e suave dentro de ti. Essa é a voz do Espírito Santo de Deus. Respondeu, disse-me: ainda que eu testifique de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, que sei de onde vim, para onde eu vou, mas vós não sabeis de onde vim e nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, e eu a ninguém julgo. Se você quer andar em espírito, irmão, faça como Jesus. Deus disse que ninguém, ele o quê? Julgava. Ninguém julga, você anda na carne. Anda em espírito, vai ter misericórdia, vai orar. Não é concordar com o pecado, não é ir lá fazer o pecado, não é lá ajudar, não é passar a mão na cabeça. É você ter misericórdia, você orar e abençoar e deixar, ver o que vai acontecer. E ele diz: e na verdade julgo, meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu, mas é o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. E eu testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disse depois: onde está teu Pai? Ele respondeu: não me conheceis a mim, nem ao meu Pai. Se vós conhecesse a mim, também conhecereis o meu Pai. Essas palavras de Jesus, lugar de tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada essa hora. Jesus está confrontando justamente quem, irmão? Os sacerdotes, os fariseus. Ele diz: vocês não conhecem o Pai,
Eles falaram tanto da lei de Deus, falaram tanto de Deus, ensinaram tanto de Deus, tantos rituais, tantas profecias, falaram tanto em nome de Deus, mas não conhecem. Como nos dias de hoje tem muita gente falando, irmão, tanto em nome de Deus, falando tanta coisa, gritando aos quatro ventos, achando que a multidão, a igreja lotada, muitas situações por aí, estão com a vida muito abastada, tudo tranquilo, sossegado, sem luta nenhuma. Eu quero dizer para você, meu amado, toma cuidado. Se você não está incomodando as trevas, então você não tem luta. Porque aqueles que estão verdadeiramente buscando o Senhor, é uma batalha real e verdadeira. O inimigo tentando de todas as maneiras calar a tua boca, ou que você pare de orar, que você pare de ir na igreja, que você se desanime e desista de adorar a Deus, que não vale a pena. Vale a pena sim. Sabe por quê? Porque Jesus foi até o Calvário, abriu mão de tudo e foi. No meio do caminho desprezado, traído, esquecido, mas se tornou vitorioso. Jesus disse: tem bom ânimo, eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Cada um pega a sua cruz e siga, que eu estarei contigo até a consumação dos séculos. Eu te esforço, eu te ajudo, eu sou contigo. O Espírito Santo nos ajudará. Ele vai falar através dos nossos lábios. Ele verdadeiramente nos dá livramento na hora e no momento certo. Como Jesus ali ficou livre daqueles homens, não conseguiram matá-lo, não conseguiram prendê-lo, porque não era a hora. Então, meu amado, para de ficar chorando, porque morreu, porque perdeu, porque aconteceu. Nada acontece sem a permissão de Deus. Se aconteceu algo, é para a permissão, para o bem, não para o mal. Diz tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Então para de chorar por perdas. Ah, pastor, morreu 1 milhão. Permissão de Deus, chegou a hora, irmão. Ninguém vai impedir. A chave da vida morta na mão de Deus, irmão. Não tem homem que vai impedir. Não tem situações, irmão. Pode inventar vacina, pode inventar um traje, pode colocar o cara dentro de um foguete, pode colocar o cara onde for. Chegou a hora, irmão. Tirou o fôlego de vida, vai morrer. Só que vai ter que dar conta, Deus. Como viveu essa vida? Como realmente você caminhou e como você realmente amou? Disse-lhe Jesus outra vez. Disse depois de outra vez: eu retiro-me, buscar-me-eis e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós ir. Como é que é? Jesus: eu vou me retirar, mas aonde eu vou, vocês não vão. Aonde eu estiver, vocês não vão estar. Como é que é? Jesus está dizendo o seguinte, irmão: aqueles sacerdotes, aqueles fariseus, aqueles homens cheios de letras, cheios de si próprio, o Senhor está dizendo que eles não alcançariam a salvação, porque onde Jesus estaria, eles não estão. Então, consequentemente, pela incredulidade, pelo orgulho, pela letra que mata, por muito estudar, por muito conhecer, por muito querer pagar, sacrificar, a Bíblia diz: obedecer é melhor que sacrificar, amar é muito melhor, se entregar a Deus é muito melhor, parar de suspeitar mal, parar de julgar, parar de condenar. Você tem o Espírito Santo, dá discernimento espiritual. Discernimento espiritual é, irmão, discerne. Deus dá discernimento. E entra na igreja, a gente sabe que vai ser traído, que a gente vai ser humilhado. Às vezes a pessoa está falando tanto palavras tão carinhosas, tão amorosas, e depois você sabe, Deus, calma, espera, já prepara a agulha, prepara aí o soro, já prepara o curativo, que vai vir a facada, que vai vir a dor. Não quer dizer que não vai doer, vai doer, mas Deus tem um bálsamo que cura, que sara. Não vou mais, você não impede a facada, não. Você não pode impedir a facada. Você tem que tentar mostrar o caminho da pessoa, para que se perdoe, para que se ame, entregue a vida para Jesus realmente, para que haja salvação. E a Bíblia diz, Jesus diz: aquele que participa do corpo e do sangue dele tem comunhão com ele. Aquele que não participa não tem comunhão. Aceitar Jesus como Senhor Salvador, vim agradecer o sacrifício dele no Calvário, se arrepender dos seus pecados e crer que ele é o Senhor, que é o Filho de Deus, que pagou por os nossos pecados, as nossas transgressões, então terá salvação. Aquele que não participa não tem salvação.